paz, queridos. Bom dia a todos. Eu sou a professora Luísa. Nós estamos na Escola Bíblica Dominical do Ministério Internacional Yahvé Shammah. Sejam todos muito bem-vindos. Para iniciarmos nossa aula, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade de estar aqui para aprendermos mais da Tua Palavra, Senhor. Senhor, venha abrir nossas mentes, nosso entendimento e nos abençoar grandemente nesse dia. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. O nosso texto base é o texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, nos versículos 28 a 32. A parábola dos dois filhos. O título da nossa ministração de hoje é A Vontade do Pai. Diz assim a palavra do Senhor. A parábola dos dois filhos. O que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, Senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino dos céus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Amém. Esse texto é um texto bastante conhecido, né? E Jesus usou essa parábola que se encontra apenas no Evangelho de Mateus, exclusivamente no Evangelho de Mateus. Ele usou essa história para ilustrar para os presentes, né, para as pessoas que estavam ao seu redor, principalmente os líderes religiosos judeus, porque eles haviam questionado a origem da autoridade de Jesus e preparavam armadilhas para ele, a fim de condená-lo através de suas próprias palavras. Então, a todo momento, aqueles homens tentavam fazer que Jesus se incriminasse usando as suas próprias palavras. A sociedade judaica, na época de Jesus, era dividida em grupos político-religiosos que disputavam o poder entre si, disputavam o controle do Sinédrio, eram grupos que preocupados excessivamente em seguir a lei mosaica, quando convinha a eles, é claro. Nessa época, toda a Palestina vivia sob a tirania do Império Romano. Os romanos invadiram a Palestina em 37 a.C., colocaram um rei vassalo lá, que foi o rei Herodes, cujos filhos o sucederam depois. Mas esse rei não era da linhagem dos reis de Israel e não tinha nenhum compromisso com o povo de Israel. Ele tinha um compromisso em defender os interesses do Império Romano. E o Império Romano, os romanos, eles não tinham preocupação com o povo judeu no sentido de enfrentamento contra o domínio deles. Por quê? Porque aqueles grupos estavam tão preocupados em disputar entre si, disputar seguidores, disputar a fé do povo, que eles não se preocupavam em
lutar contra aquele domínio romano. Então, foi uma época muito conturbada, né, da história de Israel, porque os líderes religiosos punham um fardo muito pesado em cima do povo. E os romanos já tinham aquele jugo em cima do povo, né? Porque era um povo que tinha sido dominado por eles eram a potência da época. E, além disso, vinha um grupo religioso que comandava o templo, que punha um fardo também nas costas do povo, né? Eles exploravam os órfãos e as viúvas, cobravam também impostos. O povo, além de ter que pagar o imposto para Roma, né, ainda tinham que pagar também imposto para o templo. Inclusive o templo tinha sua própria moeda. Então era mais comercial do que espiritual, né? E Jesus sempre batia muito contra isso, né? E eles uma característica que Jesus fala muito, né, é que eles não tinham misericórdia, que eles buscavam o poder e a glória. Eles não creram na pregação de João, né? João, chamado de Batista, né, que significa aquele que batiza nas águas, era primo, né, e amigo de Jesus. Foi o último dos profetas, né? João Batista foi um profeta aprovado por Deus. Ele era radical na obediência ao Senhor, né? Ele punha a obediência a Deus acima de tudo, inclusive da sua própria vida. Ele não tinha medo de falar a verdade, ele não tinha medo de anunciar o que ele veio para anunciar, que é a vinda de Jesus. E ele falava com as pessoas. Está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 26 e 27, quando João Batista fala: eu batizo com água, mas no meio de vós está e não o conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. João está dando testemunho de Jesus, né, nessa fala dele, porque realmente ele veio para preparar o caminho para a vinda de Jesus. E Jesus afirma que os religiosos da época não creram nele. Então, através dessa parábola dos dois filhos, Jesus está nos mostrando quais são as duas atitudes principais de quem quer fazer a vontade do Pai. A primeira é a obediência. Jesus sempre foi obediente ao Pai, em tudo. Ele foi obediente aos pais dele, terrenos, mas primeiramente ele foi obediente ao Pai Celestial. Ele sabia que a desobediência gera sofrimento. Então Jesus foi um filho obediente, e a palavra de Deus fala que em tudo ele era submisso a José e Maria. Mesmo um coração arrependido move o coração de Deus. Nessa parábola dos dois filhos, o primeiro filho, depois de receber, né, a ordem do pai para ir trabalhar na vinha, né, ele fala, hipocritamente ele fala: sim, Senhor, mas ele não tinha a mínima intenção de obedecer. Tanto que depois ele desobedeceu a ordem do pai e não foi. Com certeza esse filho perdeu o favor do pai ao desobedecer, porque a desobediência traz consequências terríveis. Então, como esse filho agiu com falsidade, ele fingiu que obedecia, né? Fingiu que fazia a vontade do pai, mas na primeira oportunidade ele saiu fora e não cumpriu a promessa que ele havia feito de ir trabalhar na vinha de acordo com o que o pai havia ordenado. Essa atitude do filho de fingir que obedeceu é muito comum entre as pessoas. Muitas vezes a gente acha que a gente pode negociar com Deus, que a gente pode enganar Deus, que a gente pode deixar para depois as coisas de Deus.
E não é assim que acontece, né? As coisas de Deus têm que vir em primeiro lugar na nossa vida. O resto, as outras coisas serão acrescentadas, como disse Jesus. No caso do segundo filho, provavelmente, né, eu acredito que quando o pai falou vai trabalhar na vinha, o filho deve ter respondido com grosseria até, talvez com, né, até uma certa ignorância, né, falou para o pai, eu não quero, não vou. Né? Só que depois, né, o filho, a palavra de Deus fala que ele se arrependeu. Provavelmente ele começou a pensar, puxa vida, meu pai é tão bom para mim, meu pai faz tudo que eu preciso, me dá tudo que eu preciso, faz tudo que eu quero, por que eu fui responder isso? Né? Provavelmente começou a pensar sobre a atitude que ele tinha tomado e com isso se arrependeu, né, e resolveu ir e obedeceu à vontade do pai. Esse obedecer à vontade do pai foi fruto do arrependimento do filho. Então, quando Jesus pergunta lá para aquelas pessoas, qual dos dois filhos fez a vontade daquelas pessoas? Qual dos dois filhos fez a vontade do pai? Né, que eles respondem, né, os adversários lá de Jesus que estavam presentes no momento lá, respondem que foi o segundo filho. Aí Jesus fica bravo, né? Porque Jesus sabe que eles entendem, né, a ordenança, né, que eles sabem o que precisa ser feito, mas eles não obedecem, né? E aqueles homens que se achavam justos, fiéis ao Senhor, próximos de Deus, né, eram pessoas que na realidade viviam de aparência, né? Eles não tinham intimidade com Deus. Não adianta você ser um religioso, né? Ter religiosidade se você não tem intimidade com o Senhor. A religiosidade não significa intimidade com Deus. Outra característica desses homens, né, dessas pessoas, eles eram orgulhosos, eles se achavam perfeitos diante de Deus, homens bons, né? Mas, segundo o próprio Jesus, eram semelhantes a túmulos caiados, porque estavam bonitos por fora, mas por dentro cheios de imundícia, né? E Jesus conhece o nosso interior. Ele sabe exatamente quem somos nós, lá no profundo, escondido. Né? Jesus pode ver onde ninguém vê. É por isso que ele afirmava que esses homens eram pessoas que viviam de aparência por fora. Eram bonitinhos, mas por dentro eram podres. Né? Aí Jesus compara esses homens com as prostitutas e os cobradores de impostos. Porque naquela sociedade judaica, né, os cobradores de impostos eram considerados a escória da sociedade. Eram pessoas consideradas ladrões, desonestos, que roubavam do povo, né, cobravam impostos além do que deveriam cobrar, não eram pessoas de confiança. Então, quando Jesus compara aqueles religiosos lá com as prostitutas e os cobradores de impostos, provavelmente eles devem ter ficado achando um absurdo ser comparados com esse tipo de... Esse obedecer à vontade do pai foi fruto do arrependimento do filho. Então, quando Jesus pergunta lá para aquelas pessoas, qual dos dois filhos fez a vontade do pai? Né, que eles respondem, né, os adversários lá de Jesus que estavam presentes no momento lá, respondem que foi o segundo filho. Aí Jesus fica bravo, né, porque Jesus sabe que eles entendem, né, a ordenança, né, que eles sabem o que precisa ser feito, mas eles não obedecem, né? E aqueles homens que se achavam justos, fiéis ao Senhor, próximos de Deus,
né? Eram pessoas que na realidade viviam de aparência, né? Eles não tinham intimidade com Deus. Não adianta você ser um religioso, né? Ter religiosidade se você não tem intimidade com o Senhor. A religiosidade não significa intimidade com Deus. Outra característica desses homens, né, dessas pessoas, eles eram orgulhosos, eles se achavam perfeitos diante de Deus, homens bons, né? Mas, segundo o próprio Jesus, eram semelhantes a túmulos caiados, porque estavam bonitos por fora, mas por dentro cheios de imundícia, né? E Jesus conhece o nosso interior. Ele sabe exatamente quem somos nós, lá no profundo, escondido, né? Jesus pode ver onde ninguém vê. É por isso que ele afirmava que esses homens eram pessoas que viviam de aparência por fora. Eram bonitinhos, mas por dentro eram podres, né? E aí Jesus compara esses homens com as prostitutas e os cobradores de impostos. Porque naquela sociedade judaica, né, os cobradores de impostos eram considerados a escória da sociedade. Eram pessoas consideradas ladrões, desonestos, que roubavam do povo, né, cobravam impostos além do que deveriam cobrar, não eram pessoas de confiança. Então, quando Jesus compara aqueles religiosos lá com as prostitutas, eu tenho ficado achando um absurdo ser comparados com esse tipo de gente, porque eles se achavam tão próximos do Pai, tão santos, homens bons, né? Então, para eles, essa comparação que Jesus fez com as prostitutas e os cobradores de impostos deve ter deixado eles assim irados com Jesus, né? Mais irados ainda, porque eles não admitiam ser comparado com aquele tipo de gente, aquela escória. Provavelmente ficaram muito bravos com Jesus por causa dessa comparação, né? Só que Jesus viu o coração das prostitutas e dos cobradores de impostos, viu que eles se arrependiam, que eles reconheciam que eram pecadores, né? E que necessitavam da misericórdia de Deus, né? Isso é a atitude de quem se arrepende sinceramente, é admitir que necessita da misericórdia do Senhor. Porque a palavra de Deus fala que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então essa misericórdia é que permite que nós continuemos respirando e acordando a cada manhã, né? A misericórdia do Senhor. A Bíblia fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E é essa misericórdia que permite que nós continuemos vivendo, apesar de tanta coisa, de tanto sofrimento, de tantos fatos terríveis que vem acontecendo nos dias atuais, né? E trazendo para a realidade de hoje, nós podemos dizer que as pessoas hoje que estão nas igrejas, elas são semelhantes ao primeiro filho, né? Nós, principalmente nós que nos dizemos cristãos, né? Nós vivemos de aparência, nós fingimos fazer a vontade de Deus, mas na realidade estamos nos distanciando dele a cada dia. Nós não temos temor de Deus, somos desobedientes, não honramos nossos líderes, não respeitamos a autoridade de pais, professores, pastores, né? Não temos amor ao próximo, não comove, né?
A palavra de Deus fala que nós temos que nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas essa geração não sabe o que é isso. Não entende que nós temos que ter empatia, nós temos que nos colocar no lugar daquele que sofre. É isso que Jesus fez e é isso que Jesus espera de nós, como cristãos, né? Cristão significa pequenos cristos e nós precisamos urgentemente retomar o rumo, voltar ao primeiro amor, retornar para Deus, porque se nós não fizermos isso, nós não teremos parte com Ele, né? Jesus disse que quando as pessoas chegarem e falarem: Senhor, mas em seu nome expulsamos demônios, nós pregamos a tua palavra, Senhor, e Jesus vai virar e vai falar: eu não os conheço, apartai-vos de mim. Então, que esse dia terrível não chegue para nós, que nós possamos procurar a cada dia ser pessoas melhores, ser pessoas, seres humanos melhores, não pelo fato de sermos cristãos, mas porque necessitamos voltar ao primeiro amor. Nós necessitamos voltar ao início de tudo, como diz aquela canção. Nós precisamos voltar a Deus. E para a gente estar próximo de Deus, né, Jesus disse que tudo que nós fizermos ao pobre, ao pequenino, é a Ele que nós estaremos fazendo. Então nós temos que ter em nossa mente essa mensagem de Jesus, né, que nos chama para sermos pessoas melhores, filhos melhores, cidadãos melhores, cristãos melhores, né? Nós precisamos ressuscitar os valores mais importantes da vida, né, que são aqueles valores que Jesus ensinou, né, que Jesus tanto lutou para que os seus discípulos aprendessem, né? E quando Jesus ora, né, pelos discípulos, Ele ora por todos nós. Quando Ele fala que o Senhor ainda vai me dar, Ele está falando de nós. Então essa oração de Jesus, esse sacrifício que Jesus fez lá no Calvário, por mim e por você, ele tem que valer de alguma coisa, ele tem que ter valor para nós, porque a palavra de Deus fala que nós fomos comprados com um alto preço, né? O preço do sangue precioso de Jesus. E nós precisamos fazer valer esse preço que Jesus pagou por nós. Então, vamos pensar, vamos refletir sobre isso, né? E vamos procurar onde foi que nós perdemos o rumo, para que nós possamos retomar o rumo, né? E para que não seja necessário, né, que a gente sofra primeiro, porque é bem melhor obedecer do que sacrificar, é o que diz a palavra do Senhor. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor derrame sobre nós a misericórdia dele, que o Senhor guarde as nossas famílias, nos livre de todo mal, né? E que o Senhor nos dê um domingo abençoado, de paz, de união, de amor, na presença dele. Que Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia, em nome de Jesus.